Notícias do dia, ano 7, número 2474. Dia 29 de agosto de 2023, terça-feira. Datas comemorativas. Dia do Gamer. Dia Nacional do Combate ao Fumo. Dia Internacional contra Testes Nucleares. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 31 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,87. Valor do euro, em alta, R$ 5,27. Índice Bovespa, em alta, 1,11%, 117.120 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,2%, valendo R$ 127.942,44. IPCA, em alta, 0,12%, julho 2023. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 2 de agosto de 2023. Valor do ouro, R$ 305,37. Notícias nacionais. Brasil e Argentina fecham acordo de 600 milhões de dólares em exportações. Setores automotivo e alimentício serão os maiores beneficiados com a medida, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Governo assina medida provisória que taxa super ricos e encaminha projeto de lei com urgência para tributar rendimentos em offshores. De acordo com a União, medida pode gerar aumento de arrecadação de cerca de 7,05 bilhões de reais em 2024. Propostas enfrentam resistência no Congresso. Reforma tributária beneficiará ao menos 82% dos municípios, prevê Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Instituto constata que entes ganhadores com a reforma são, em geral, estados menos desenvolvidos e municípios mais pobres. Texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. CPI das pirâmides financeiras houve sócios das 123 milhas nesta terça-feira, dia 29. Empresa suspendeu emissão de passagens já vendidas e teve o sigilo quebrado pela comissão na última quinta-feira, dia 24. Lista de espera do FIES fica disponível para consulta até esta terça-feira, dia 29. Candidatos pré-selecionados nessa etapa são os que não foram classificados no número de vagas do curso de preferência na chamada única do FIES e passaram a integrar a lista de espera. Força Nacional vai apoiar Polícia Federal em Novo Progresso, no Pará. Militares atuarão nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. Polícia Federal apura tráfico internacional de mulheres. 3 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal estão sendo cumpridos em Fortaleza e Caucaia, no Ceará, e em Carpina, em Pernambuco. Polícia Federal prende homem com aves silvestres e macacos em Mesquita, no Rio de Janeiro. Os espécimes resgatados incluíam macaco-prego, trinca-ferro, tizil e coleirinho do brejo, entre outros. Polícia Federal apreende mais de 70 quilos de cocaína e prende 7 pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Preço baixo de cigarros favorece iniciação de adolescentes ao fumo. Brasil gasta 125 bilhões de reais, entre custos diretos e indiretos, com doenças decorrentes do uso de produtos derivados de tabaco. E a arrecadação da indústria de cigarros não cobre sequer 10% desse valor. SEDAI, Estação de Tratamento de Água do Rio tem operação interrompida. Interrupção no abastecimento ocorreu devido à presença de espuma de origem desconhecida na água captada no Rio Guandu. Concessionária orienta clientes a priorizar atividades essenciais. Lançamento criminoso causou espuma no Rio Guandu, diz Instituto Estadual do Ambiente. Rede pode levar até 72 horas para normalizar abastecimento. Sistema é responsável por 80% do fornecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro e abastece 9 municípios. Chuva provoca deslizamentos e rio permanece em estágio de mobilização. Prefeito do Rio, Eduardo Paes pediu à população para que fique atenta e em casos de emergência siga as orientações da Defesa Civil. Investimentos no Tesouro Direto somam 3,573 bilhões de reais em julho. Segundo o Tesouro Nacional, o volume para o mês só foi menor do que o valor investido em julho de 2022, que chegou a 4,006 bilhões de reais. Juros médios dos bancos caem para 44,3% ao ano.
Endividamento das famílias, relação entre o saldo das dívidas e a renda acumulada em 12 meses, ficou em 48,3% em junho, queda de 0,5% no mês e recuo de 1,6% em 12 meses. Oferta menor de diesel já afeta 22 estados, aponta pesquisa da Posto Seguro Brasil. Diante da restrição, os preços do diesel S10 oscilam entre R$ 5,23 a R$ 6,40 no país. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 37 milhões. Ciência e tecnologia. Projeto em São Paulo mostra potencial da energia solar no Brasil. Placas fotovoltaicas produzem economia de 60% na conta de energia das áreas comuns dos prédios e o destino do dinheiro que sobra é decidido coletivamente. Superintendente de Controle de Obrigações da Agência Nacional de Telecomunicações, Gustavo Borges, afirma que o órgão deve anunciar um plano de melhorias para municípios que contam com problemas de sinal de celular nas próximas semanas. Teorema de 350 anos pode ajudar a explicar a luz, diz estudo. De acordo com um novo estudo publicado na revista científica Physical Review Research, uma equipe de pesquisadores utilizou um teorema mecânico desenvolvido há 350 anos para explicar os diferentes comportamentos da luz. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série B, 25ª rodada. Botafogo de Ribeirão Preto 0, ABC 0. São Paulo decide em casa o título da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mandos de campo foram definidos por sorteio na sede da CBF. O rubro-negro fará o jogo de ida no Maracanã em 17 de setembro, e 7 dias depois o tricolor receberá o rival no Morumbi. CBF escolhe Manaus como uma das cidades sede da candidatura do Brasil à Copa do Mundo Feminina 2027. Brasil vai apresentar candidatura para receber o Mundial e a capital amazonense está entre as 10 cidades escolhidas para sediar os Jogos. Escolha foi revelada pela Federação Amazonense de Futebol. Lesão deve deixar Vini Júnior fora da estreia do Brasil nas eliminatórias. Atacante brasileiro, que defende o Real Madrid, precisará de até 6 semanas para se recuperar de lesão muscular na coxa. Seleção estreia contra a Bolívia no próximo dia 8 de setembro. Brasil perde para a Espanha e se complica na Copa do Mundo de basquete. Seleção brasileira cai diante dos atuais campeões e decide a classificação à segunda fase na quarta-feira, dia 30, contra a Costa do Marfim. Bia Haddad vence Sloane Stevens na estreia do US Open. Brasileira faz 2-1 em Americana e avança à segunda rodada no último Grand Slam do ano. Organização das Paralimpíadas de Paris quer bater recorde de público. Há um ano do início dos Jogos, Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico, anuncia que ingressos serão acessíveis, a partir de €15, com venda a partir de 9 de outubro. Notícias internacionais. Itália enfrenta aumento nas chegadas de migrantes. Na ilha de Lampedusa, posto avançado mais ao sul da Itália, mais de 4,2 mil pessoas desembarcaram no fim de semana, disse o chefe da polícia local, Emanuele Ricifari, a Reuters. França proíbe o uso de túnica muçulmana nas escolas. País mantém estrita proibição de símbolos religiosos nas escolas públicas desde que as leis do século XIX eliminaram qualquer influência católica tradicional do ensino público. Naufrágio na ilha grega de Lesbos deixa pelo menos 4 migrantes mortos. Barco estava localizado a 3 milhas marítimas das águas territoriais turcas. Apesar de informadas, as autoridades turcas não responderam e por isso a guarda costeira grega realizou o resgate. Índia se prepara para lançar satélite que vai estudar o Sol. Satélite Aditya Helium será posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra para registrar atividade solar, em particular a dinâmica dos ventos solares. Afeganistão, talibãs proíbem a entrada de mulheres nos lagos de Bâmia. Diretora da ONG Human Rights Watch diz que não satisfeito de privar mulheres da educação e do emprego, governo agora quer retirar os parques, desportos e até a natureza. Síria, aeroporto de Alepo suspende operações após ataque de Israel. Israel alegou que age para impedir o estabelecimento de bases iranianas no país e o fornecimento de armas ao Hezbollah, movimento fundamentalista xiita. Professor raspa a cabeça de alunas por usarem véu incorretamente em cidade na Indonésia. Após protestos das famílias, a escola pediu desculpa aos pais e informou que oferecerá assistência psicológica às vítimas. Queda de helicóptero dos bombeiros sobre edifício na Flórida deixa 2 mortos e 4 feridos. Entre os mortos está o capitão Terrizon Jackson, que completou 50 anos neste mês e estava na polícia havia 19 anos. Caçadores batem recorde ao capturar jacaré de 1,8 tonelada e mais de 4 metros. Animal foi morto no rio Yazoo, no Mississippi, e carne será entregue em refeitório para pessoas pobres. Turista brasileiro cai durante degustação de vinho na Argentina e fica em estado grave no hospital.
Vítima teve queda de uma altura aproximada de 5 metros, atingiu o solo com violência e perdeu a consciência. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 708, moedas de cobre são cunhadas no Japão pela primeira vez. Em 1009, a Catedral de Mainz, na Alemanha, sofre grandes danos devido a um incêndio que destrói o edifício no dia da sua inauguração. Em 1261, o Papa Urbano IV sucede ao Papa Alexandre IV, tornando-se o 182º Papa. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII sucede ao Papa Sisto IV. Em 1831, Michael Faraday, um físico e químico britânico, descobre a indução eletromagnética. Em 1852, tem início a construção da primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, pelo empresário Irineu Evangelista de Souza. Em 1853, é criada a província do Paraná. Em 1885, Gottlieb Daimler, um cientista e pesquisador alemão, patenteia a primeira motocicleta de combustão interna do mundo, a Reitwagen. Em 1898, fundada a empresa de pneus Goodyear. Em 1912, um tufão atinge a China matando mais de 50 mil pessoas. Em 1966, o grupo The Beatles faz sua última apresentação paga, em São Francisco, no que seria o último show da banda até janeiro de 1969, com um rooftop. Em 1997, Netflix é lançado como um serviço de aluguel de DVD na internet. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.